Você conseguiria descobrir questões importantes sobre quem é você mesma só olhando para as roupas que você veste? Você acredita que elas descrevem quem você é? Elas representam quem você é ou, na verdade, você gostaria de se vestir de uma outra forma? Há algum artista, influencer, alguma pessoa famosa que você admira a forma autêntica que se veste a ponto de querer se vestir igual a ela? Se você quer entender o que é estilo, quais são os estilos mais conhecidos e como se descobrir e realçar um estilo autêntico para chamar de seu, vem comigo que esse episódio é exatamente sobre isso. Vamos começar com a seguinte pergunta: o que é uma pessoa estilosa para você? Para responder essa pergunta, não vale dizer que é somente aquela pessoa que segue as tendências do momento ou que usa as melhores roupas de marca, tá? Vamos começar já ampliando essa visão. Aqui vemos 4 exemplos bem diferentes, que podemos dizer que são 4 estilos bem diferentes também. Nós poderíamos analisar cada peça e opinar sobre qual seria mais estilosa do que a outra. Mas para definir se consideramos essas pessoas estilosas ou não, vamos analisar o look como um todo. Vamos focar nesses 2 exemplos, que têm uma peça idêntica compondo looks diferentes. Mesmo tendo a mesma peça, os looks são bem diferentes um do outro. Perceba que cada composição passa uma energia diferente e acaba deixando a modelo também com energia diferente, como se reforçasse uma personalidade da modelo. Poderíamos ainda ter uma série de variações de looks, todos eles incluindo uma peça idêntica, mas que tivessem como resultado looks que transmitissem energias bem diferentes entre si. Observando novamente esses 4 exemplos, podemos perceber essa diferença de forma mais evidente. Cada look desse expressa uma energia bem distinta. Cada um deles parece transmitir para as pessoas que os vestem um comportamento, uma atitude que se destaca quando comparados entre si. Segundo o dicionário Caldas Aulete, a palavra estilo pode significar o modo de se expressar de uma pessoa falando, escrevendo, um estilo simples, um estilo elegante de falar, de escrever. Também pode significar um conjunto de tendências, formas de comportamento, preferências, etc., próprios de um indivíduo ou grupo, como por exemplo, essa festa não é do nosso estilo. Ou ainda, um conjunto de características que identificam e diferenciam uma obra, um artista ou determinada época, ou movimento, estilo barroco, estilo machadiano. Disso podemos extrair que estilo é o modo de se expressar de uma pessoa, que a identifica e a diferencia das demais. O estilo de alguém revela parte de seu comportamento, suas preferências, seu humor. O estilo de alguém nos dá pistas sobre sua atitude, sua identidade. É importante reforçar que a ideia sobre estilo ou sobre ser estiloso está além do que a gente considera bonito, por exemplo. Isso acontece, inclusive, porque a noção do que é bonito ou feio não é igual para todo mundo. A beleza é um conceito bem subjetivo e relativo. Um look, uma pessoa, um grupo social podem ser estilosos, mesmo que você não ache bonito. Ser estiloso tem mais a ver com ser expressivo, digamos. É difícil quantificar estilo e dizer que algo ou alguém é mais estiloso do que outra coisa ou pessoa, porque isso também é relativo de certa forma. Mas poderíamos dizer que quanto mais aquela roupa for expressiva, quanto mais ela comunicar algo para quem a vê, mais estilo ela pode conferir a quem a veste. Podemos dizer que quanto mais uma pessoa se expressa a partir das roupas que veste, mais estilosa ela é. Agora já entendemos um pouco sobre o que é estilo. Mas você sabia que existem alguns estilos que são conhecidos como estilos universais? Pois é. Esse conceito foi criado por Alice Parsons e Mimi Dorsey, no livro Origem do Estilo, o poder dos 7 estilos universais para mulheres e homens. Analisando o comportamento das pessoas e a forma como elas costumam se vestir para as mais variadas ocasiões, foi percebido um padrão. Há padrões de estilos que expressam traços de personalidade que as pessoas costumam ter, e inclusive alguns grupos sociais costumam ter. Por exemplo, há uma série de pessoas que são mais delicadas, ou querem parecer mais delicadas em alguma ocasião, e acabam se identificando mais com um determinado estilo.
Já outras pessoas têm um perfil mais ousado, dramático, uma coisa até meio rock and roll. E então acabam se identificando com um estilo bem diferente. Por haver tantas pessoas que se identificam com esses estilos, formaram-se padrões, que chamamos de estilos universais. Simbora conferir quais são esses 7 estilos? O primeiro estilo universal, também considerado o mais básico de todos, é o tradicional. Como o próprio nome já diz, esse estilo é baseado em peças tradicionais, ou seja, peças que representam o modelo padrão daquele tipo de peça, que seguem modelagens e formatos mais tradicionais. Por exemplo, nós sabemos o que é uma camisa social, certo? Sabemos também que existe uma série de modelos de camisa social, que se diferenciam pela modelagem da curvatura no tronco do corpo, ou da gola, ou da lapela, enfim. Existem diferentes modelos e outras tantas variações desses modelos. E existe a camisa social tradicional, que é aquela que segue o padrão já conhecido. Na prática, essas peças acabam sendo as mais básicas e comuns. Está aqui a boa e velha calça jeans com a modelagem mais reta, as camisas de manga curta, toda a vestimenta social com uma modelagem padrão. As pessoas do estilo tradicional costumam transmitir simplicidade, praticidade, e podem variar entre formalidade e informalidade a depender da situação. Agora vamos falar de um estilo em que as pessoas também gostam de usar peças com uma modelagem específica, mas não para compor looks tão simples e básicos. A verdade é que existe uma série de peças que não seguem exatamente a modelagem padrão, mais tradicional daquele tipo de peça, mas que ao longo do tempo ocuparam um espaço de destaque e se tornaram peças consideradas clássicas. As pessoas desse estilo, que chamamos de clássico, têm uma pegada mais séria e formal. São aquelas pessoas que a gente costuma chamar de muito chique. Aqui é muito comum encontrar peças de alfaiataria, cores mais neutras, modelagens estruturadas e retas, camisas e calças sociais, a saia secretária e um bom blazer. E os looks comuns desse estilo costumam transmitir formalidade, sofisticação e autoridade. Um outro estilo considerado mais básico, assim como o tradicional, é o esportivo. Inclusive, algumas pessoas chamam esse estilo de casual esportivo. O nome já revela bem como seria esse estilo, que tem como base peças que se enquadram no universo dos esportes. Aquelas que têm um aspecto mais fitness. Roupas para fazer exercícios no geral, leggings, regatas, peças de tactel, bonés, tênis, entre outras peças se caracterizam como peças comuns do estilo esportivo. Também é bem comum aqui aparecerem peças como a calça jeans reta, camisetas com modelagem padrão, bermudas de diferentes tecidos, shortinhos, vestidos mais simples como os de alcinha, macaquinhos, enfim. Aqui a simplicidade, a praticidade e o conforto são as regras. Sabe aquele look básico para situações de rotina mesmo? Ou um churrasco, ou um passeio no parque? Uma boa parte dessas composições acabam se enquadrando nesse estilo universal. Similar ao esportivo, e às vezes até confundido com ele, nós temos o estilo conhecido como urbano. O nome desse estilo também já revela muito de como ele é. Vamos dar uma pausa e a gente volta já já. Não sai daí! Nós temos o estilo conhecido como urbano. O nome desse estilo também já revela muito de como ele é. As pessoas desse estilo são aquelas que costumam estar prontas para as mais variadas ocasiões de uma rotina urbana. O jeans é a marca registrada desse estilo universal, especialmente em peças como a calça e a jaqueta jeans. Além do jeans, tênis esportivos, calças e jaquetas de diversos modelos, coturnos, regatas e peças oversized também são muito comuns nesse estilo. E aqui há variações. Tem gente que se inspira diretamente pela moda urbana, também conhecida como streetwear. Essas pessoas costumam priorizar a praticidade, o conforto, a versatilidade das peças que costumam ser usadas e repetidas em diferentes combinações constantemente. E tem gente que se encaixa nesse estilo, mas que carrega também uma pegada mais ousada, mais dramática, aquela coisa meio rock and roll, lembra?
Essas pessoas gostam de destacar esse lado mais dramático, mesclado com a estética das peças urbanas, optando por peças com cortes assimétricos e estampas geométricas chamativas, por exemplo. Essas pessoas costumam transmitir uma imagem de personalidade marcante, sendo vistas como intensas, ousadas e modernas. Lembra aquele exemplo da pessoa que é mais delicada e expressa isso através das roupas? Pois bem, a gente chama esse estilo de romântico, e ele também é bem fácil de ser identificado. Vestidos e saias godê, babados, bordados, laços, rendas e mangas bufantes são muito comuns de serem encontrados no guarda-roupa das pessoas que se encaixam nesse estilo. Peças fluidas como as saias rodadas, estampas delicadas como as florais e uma gama de detalhes que transmitam leveza, doçura e delicadeza formam a síntese do que o estilo romântico representa. E tem também aquela pessoa que sempre vai arranjar um jeito de estar sexy, né? Pois é, existe também o estilo universal conhecido como sexy. Além do decote e das roupas justas, é bem comum encontrar nesse estilo peças mais curtas, com transparências, fendas, cores fortes, estampas ousadas como um animal print, peças feitas de couro e o famoso salto alto. Mas como ser sexy sem ser vulgar? Uma pessoa pode muito bem dosar as peças que conferem sensualidade, combinando uma delas com outras peças mais comportadas. Exemplo: se você vai usar um decote e quer dar um destaque a ele, pode combiná-lo com uma calça de alfaiataria e uma sobreposição, como um blazer. Olha só como fica chique. Se você quiser dar destaque às pernas, deixando-as à mostra, você pode usar alguma peça mais clássica na parte superior, mantendo um equilíbrio. Óbvio que isso tudo vai depender do que pede a ocasião, mas há uma série de possibilidades para ser sexy sem ser vulgar, e a maioria delas se baseia nessa ideia de equilíbrio. As pessoas que se identificam com esse estilo costumam transmitir autoconfiança, poder e, é claro, sensualidade. O sétimo e último estilo universal é o daquelas pessoas que se amarram em misturar peças que, de início, a gente achava que não teria nada a ver uma com a outra. Muitas vezes, até no final, a gente acha que as peças desse estilo não têm nada a ver uma com a outra, sinceramente. Esse estilo, conhecido como criativo, é característico daquelas pessoas que gostam de se aventurar na mistura de textura, cores, sobreposições, estampas e, inclusive, estilos diferentes. Quem se veste conforme o estilo criativo geralmente busca compor looks originais, exclusivos, demonstrando autenticidade, independência e liberdade. E exatamente por ser um estilo tão versátil e criador, fica até difícil dizer quais peças são características desse estilo. Na verdade, a característica é mesmo a de misturar, de experimentar e propor novas visões sobre as composições de look. Enfim, como vimos, as roupas que você costuma vestir comunicam algo sobre você, revelando, em maior ou menor grau, traços de sua personalidade. Mas é muito importante frisar que sua personalidade provavelmente não caberá todinha em um só estilo universal. Cada um de nós somos pessoas complexas, com características múltiplas, com variações de estado de espírito, com fases diferentes ao longo da vida. Por isso, você não precisa necessariamente se identificar com tudo de um estilo ou somente com um estilo. Você não precisa limitar sua personalidade e como você a expressa somente para se enquadrar em um desses estilos universais. É, inclusive, muito comum que as pessoas se identifiquem com 2 ou mais estilos, como, por exemplo, a pessoa que costuma se vestir conforme o estilo clássico, mas também sempre está demarcando o seu lado romântico e delicado. Há pessoas que, em determinadas ocasiões, estão vestidas de acordo com um estilo universal e, em outras ocasiões, se vestem de acordo com outro estilo. E tem mais. Você não precisa nem se limitar a seguir nenhum desses estilos universais. Essa categorização dos 7 estilos pode servir para nos ajudar a conhecer a nós mesmos, pela identificação que a gente pode ter com um ou outro estilo, por perceber que sempre que a gente vai escolher uma roupa para sair numa ocasião que é mais livre, ter algo da sua personalidade que você sempre está querendo destacar. Por exemplo,
alguém pode finalmente entender que as peças que a deixam mais sensual vão funcionar mais para ela, vão ser mais usadas, porque a pessoa em questão talvez queira sempre destacar nas roupas que veste sua personalidade sexy e sensual. Mas essa mesma pessoa não precisa se limitar a isso, podendo misturar todos os estilos e, inclusive, descobrir qual é o seu próprio estilo. Experimente, reflita sobre o que te faz escolher as roupas que você costuma vestir. Reflita se você realmente se veste da forma que você gostaria. Perceba que há várias pessoas famosas, artistas, que podem ser referências de estilo muito mais amplas do que os 7 estilos universais. Perceba que há vários outros estilos que têm como inspiração outros vários elementos, como a música, a tendência de moda de uma época específica, um padrão de comportamento e de vestimenta de determinados grupos sociais. Enfim, desenvolver um estilo autêntico com originalidade é sempre um caminho a percorrer. Você não precisa se encaixar em nenhum estilo específico nem copiar alguém ou algum grupo social. Mas você pode conhecer os vários estilos que existem, experimentar, definir com o que você se identifica e aí, então, ir criando um estilo único para chamar de seu. Ser uma pessoa estilosa é totalmente possível e aprender sobre os estilos universais é interessante para conhecer a si mesma, ao passo que você pode se identificar mais com um ou outro desses estilos. A regra, no entanto, é ser livre. Não se limite a caixinhas do que é próprio de um estilo específico. Crie a sua própria caixinha. Lembre que estilo é expressão e não tem ninguém melhor para definir como você vai se expressar no mundo do que você mesma.